Olá, eu sou o Alan e você está ouvindo mais uma meditação da espiritualidade gentil. O texto de hoje é muito interessante e eu quero convidar você a ouvir até o final. Ele está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 7, que diz assim: A um fiz chover e a outro campo não. Um ficou encharcado e o outro secou. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como você percebe a chuva? Como direito ou privilégio? Agora, pensa por uma outra perspectiva. E quando o céu decide parar, não por desleixo, mas como se fosse por protesto. Em Amós, a suspensão das chuvas não é apenas castigo, mas é uma linguagem. E a gente tem muita dificuldade de entender aquilo que não é linguagem verbal, literária, codificada em letras ou números. A greve do céu é um protesto. O profeta Amós era um camponês do Reino do Norte e ele testemunha um tempo de fartura bem desigual e um culto que já havia se divorciado da justiça. A terra, nesse ponto violentada, já não responde mais. E é exatamente isso que vai ecoar nas ideias de um teólogo latino-americano chamado José Comblan, que chamaria de silêncio de Deus na história humana. Não por ausência divina, mas por um tipo de esgotamento do grito. É quando o céu fica rouco. E a gente precisa parar de objetificar o clima, de torná-lo excessivamente científico, porque numa linguagem alternativa, esse colapso da terra é também uma homilia. As inundações que matam nas periferias e os campos rachados que exilam os lavradores são versículos de um evangelho interrompido. Na tradição hebraica, a terra não é mercadoria, ela é considerada como uma herança comum. A palavra é nakalar, negar o direito do descanso. E Levíticos 25 diz que isso significa interromper o ciclo da graça. O Jorge Bergoglio, Papa Francisco, escreveu a encíclica Laudato Si. E nessa encíclica existe uma denúncia lógica extrativista como uma idolatria moderna, onde substitui-se o Deus Criador por deuses de lucro e consumo. A Ivone Gebara, ecofeminista brasileira, vai bem mais fundo. A agressão à terra, para ela, é também a agressão ao corpo das mulheres e dos pobres, porque ambos carregam em si o peso da exploração. Ela vai dizer mais adiante que não há libertação da mulher se não houver a libertação da terra, e não há libertação da terra se não acontecer a libertação de gênero. E se o céu, ao silenciar sua chuva, estivesse dizendo que não pode mais cooperar com esse sistema de morte? E se Deus não é o autor da seca, mas é um tipo de testemunha indignada? Talvez você hoje, ao olhar para o seu quintal ressecado ou para uma árvore tombada na rua pela tempestade, sinta que algo se partiu entre o humano e o sagrado, mas também a resistência nos brotos teimosos que insistem em nascer em meio às pedras. Greve do céu não é fim, é recado. E a chuva, ela virá quando a justiça voltar a ser clima. Se hoje eu pudesse fazer uma oração com você, de preferência num espaço amplo, verde, a céu aberto, eu pediria ao Deus do orvalho e do trovão que nos ensinasse a ler esses sinais do céu, que perdoasse o nosso abuso da terra e dos corpos e que fizesse chover de novo, mas só depois que chover também os frutos da justiça. Que a greve do céu nos converta. Amém.